Olá, pessoal. Eu sou o professor Hudson Zanin, da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp, e nesse bimestre eu aceitei o convite da Univesp para ser formador de conteúdo da disciplina EP 001 de Eletrônica Aplicada. É com enorme satisfação que eu venho aqui tentar ajudar os colegas para essa avaliação final. Acho que a dica mais importante nesse momento é que todos os alunos façam essa atividade avaliativa proposta, revisem passo a passo, entenda todas essas questões, que é a forma melhor de estudar. E claro que ao fazer essa avaliação, vocês vão estar retornando, né, às videoaulas do professor Seabra, que por sinal é de excelente qualidade, parabéns pelo conteúdo. Voltem lá e tirem as dúvidas que permaneceram. Tá? Esse é um ponto muito importante para que a avaliação final seja feita da melhor forma possível, tá bom? Gostaria de agradecer os facilitadores, o pessoal do suporte, e vamos lá para as atividades, que eu só tenho 20 minutos, tá? Hoje é dia 11 de novembro de 2020. Então, eu vou passar rapidamente aqui pelas questões, tá? A questão número 1, basicamente, é a gente aplicar a lei de Kirchhoff aqui no sistema, identificar as tensões de corrente em cada um dos componentes, tá? Aqui o resistor, 2 resistores simples, tá? Essa tensão aqui é 9 volts, 2 kΩ em cada um deles, então a gente tem 3 kΩ, o igual a RI. A gente tem que a corrente aqui vai ser por volta de 3 mA, porque a soma dos resistores dá 3 kΩ, tá? E aí, claro, se esse resistor R2, por exemplo, tem 2 kΩ, a corrente é 3 mA, então a gente está falando aqui de 6 volts de queda de tensão, alternativa C, beleza? Quando a gente tem um diodo, a coisa é um pouco diferente, porque a gente sabe que o diodo não tem um comportamento linear. Ele tem, na região positiva, ele vem subindo a sua corrente, né, um gráfico corrente por tensão, ele vem subindo a sua corrente, e depois, sim, essa corrente sobe paralela ao eixo vertical, tá? Então, a gente pode tratar um dispositivo aqui diretamente polarizado como uma chave fechada, como uma bateria, por exemplo, e a tensão que vai cair aqui é essa tensão que vai depender do tipo de diodo que a gente tem, né? Então, essa questão aqui, ela perguntava se a gente tratava o diodo como chave aberta ou fechada. Se ele é polarizado diretamente, ele é uma chave fechada, né, se a tensão for maior, que a VCC for maior do que a tensão do diodo. Se ele for polarizado inversamente, para ele ser uma chave fechada, ele tem que ter uma tensão de breakdown, ou seja, a tensão tem que ser muito mais alta que a tensão de breakdown dele, tá bom? Aqui a gente pergunta para vocês, né, para fazer a conta dessa corrente que passa pelo diodo, né? Então você tem aqui 5 volts na fonte, e aí você tem a tensão de drop aqui, a tensão de queda pela região de depleção do diodo, né, na junção PN, 0,7. Então você vai tirar aqui, você vai derrubar 0,7 volts dos 5 que você tem inicialmente, fica 4,3. O igual a RI, você vai ter, então, transformando isso aqui numa bateria, você vai ter 4,3 volts no total, né, porque a bateria está sendo carregada, entre aspas, aqui, nessa representação, nessa forma de tratar. Então fica 4,3 volts que vai cair nesse resistor aqui, e a gente encontra corrente de 1 mA, tá bom? Então a ideia é essa. Aqui nesse circuito a gente pergunta onde o sistema, aqui é um retificador, é uma ponte retificadora de onda completa, né? Aqui a gente pergunta, por exemplo, quando é que a gente vai ter, quando é que a gente consegue usar as duas partes, o semiciclo positivo e negativo da fonte, né? Então, quando o semiciclo for positivo, o diodo 1 vai permitir a passagem, né? Porque a tensão aqui da fonte vai ser maior do que a do diodo, vai permitir a passagem, e aí depois o número 2 também, tá? Então, esse é o caminho que vai ser seguido pelo... Aqui eu tenho o gabarito, vou lá no gabarito para mostrar para vocês. Aqui, esse é o caminho que eu estou fazendo aqui com o cursor, né? Com o mouse. Então, esse é o caminho. Caso o semiciclo seja positivo, caso o semiciclo seja negativo, quem vai funcionar aqui é o diodo 3, nesse desenho aqui, e o diodo 4,
tá? Os outros vão ficar como chave aberta, tá bom? É importante entender isso aí. Aqui a gente tem a aplicação do diodo representando um capacitor, e a impedância de um capacitor, ela segue essa função, né? A impedância é 1 sobre o número imaginário, a frequência e a capacitância. Quando essa frequência é muito alta, né, ela é inversamente proporcional à impedância, o capacitor se comporta como um fio, né? Fio condutor. Essa que é a ideia dessa questão aqui. Então, eu estou passando rapidamente só para tentar poder atuar em todas as questões, tá? Nessa questão aqui, a gente tem uma representação do diodo, né? Aqui, se a gente aplicar o potencial positivo nessa face e o negativo no outro, a gente polariza ele diretamente. Mas é para dar ideia para os colegas, né? Dessa ideia de ânodo, cátodo, né? Que tem essa definição, né? Como polarizar o sistema positivamente, diretamente, tá? A questão número 7 é uma questão sobre o conceito, né, de diodo, né? Eu tentei escrever um pouquinho para o pessoal sobre materiais aqui, né? O fato do silício ser o mais usado, formar uma ligação covalente, utilizar dopantes para aumentar a condutividade elétrica e térmica, porque você tem a condutividade elétrica sendo por portadores de carga, mas também buracos, né? Ou também você também tem a transmissão de temperatura, né? Nessa questão que a gente não trata isso, mas lá na frente chega a tratar, tá bom? Então, é claro que se você colocar uma tensão maior do que a tensão da barreira, que é formada ali na junção, né, por migração de cargas, você tem as cargas, os elétrons em excesso de um lado e os buracos do outro, você tem uma migração para o preenchimento, isso aí forma um capacitorzinho ali naquela região, capacitor tem um potencial, né, capacitância é carga por tensão, você cria uma diferença de potencial naquela região, logo você tem que aplicar uma diferença de potencial externa superior àquele potencial de barreira para que haja condução, tá? Essa que é a proposta aqui. E, claro, tem algumas outras afirmações meio malucas aqui, tipo a barreira do silício ser 3 volts. A ideia é trazer essas informações para vocês também, criar curiosidade, vocês irem pesquisar. Tá? Aqui é a curva do diodo, né, que a gente comentou lá atrás. Ó, você tem o gráfico de I por tensão, chega uma certa tensão, que é a de barreira, a corrente praticamente é paralela ao eixo vertical, o eixo da corrente aqui, e aí você tem um sistema que você pode aproximar, um sistema não linear, né, de um sistema linear, tá? Aqui a corrente, essa corrente aqui do diodo, ela tem uma correntezinha chama de black saturation, então a corrente de saturação é a corrente mínima residual que passa por ele, tá? E depois, se o potencial for grande o suficiente, você tem uma ruptura, né? Alguns diodos funcionam assim. Então, aqui na questão 8, né, é para falar sobre a polarização do TBJ. A gente tem aqui coletor, base e emissor, num sistema N no coletor. A base está com P e o emissor está com N. Aqui ele pergunta como é que a gente polariza esse sistema diretamente. Então, lembrando que aqui tem o N, aqui o P e aqui o E. Pensando em BC, por exemplo, o B está positivo e o C é negativo. Então, se a gente colocar, isso aqui for uma tensão positiva, de B para C for positivo, o positivo vai no B e o C vai no negativo. Isso faz com que o elétron venha do N para o B, para o positivo. Então, está polarizado diretamente. Se fosse invertido, se a tensão fosse negativa, se você quisesse polarizar reversamente, eu colocava o negativo aqui e o positivo aqui. Logo, a tensão seria negativa, tá? Mas a gente quer polarizar diretamente, então o positivo tem que ir no B, que é o positivo, tá? Tá no meio, e no C tem que ir o negativo. E a polarização entre E e B, olha só o que a gente tem que fazer aqui.
entre E, que é negativo, e o P, que é positivo, se a gente colocar, se essa tensão for positiva, o E vem primeiro, né? É EB, tá? O positivo vem no negativo, no semicondutor do tipo N, e o negativo vem no semicondutor do tipo P. Isso polariza reversamente. O negativo tem que vir, para polarizar diretamente, o negativo tem que vir aqui e o positivo no P, tá? Negativo sempre vem o negativo quando você quer diretamente. E o P é o positivo. É isso que você faz, tá? Aí, como a gente quer, como a coisa está vindo ao contrário, aqui a tensão tem que ser negativa, tá? Então, por isso que a gente coloca a tensão negativa aqui como a correta, porque o N tem que vir aqui, tá? O potencial negativo tem que vir aqui e o positivo da fonte tem que vir aqui, tá? Então, como a gente acaba fazendo o contrário, a tensão é negativa. Espero que tenha ficado claro isso daí, tá? Se não ficar, volte e leia com calma que tá, o texto que está aqui, que eu tentei explicar isso direito. Aqui, agora, a gente tem uns problemas, né? A gente tem esses sistemas aqui, eles são complexos. E aí, vai ficar difícil resolver isso aqui. Eu vou passar voando, tá? Eu peço que vocês olhem com muito carinho todos esses exercícios do 9 para frente, do 9 até o 12, com muito carinho. Olhe, porque com certeza alguma coisa muito parecida com isso aqui vai cair na prova, tá? Então, a gente tem uma região aqui, ó, B, uma região, dois loops, né? Uma região de loop B, uma região de loop C aqui, tá? Então, o que a gente faz aqui, ó? Entre a base e o emissor, a gente coloca uma bateria. Aqui tem dois diodos, né? Então, a gente põe duas bateriazinhas. O que a gente faz aqui, uma dessas baterias a gente coloca 0,7, aqui está o desenho mais claro já, a resolução, né? 0,7 entre base e emissor, entre coletor e emissor, a gente coloca 0,2, tá? Aí depende da situação, se está saturado, se não está saturado. A gente falou aqui que a gente considera inicialmente saturado, por favor, verifique lá, o professor Sebra faz com muito carinho, bem devagarzinho, aqui eu estou passando voando, né? A ideia é dar uma visão geral. Então, aqui no loop B eu tenho 9 volts, vou subtrair essa bateria aqui, né? Que está sendo carregada, entre aspas, é a aproximação que a gente faz, fica 8,3, aí a gente tira o resistor, calcula a corrente nesse loop aqui, como está apresentada dessa forma, tá? Então, cálculo U igual a RI aqui. A mesma coisa a gente faz agora pro loop C, tá? Desconsiderando aqui, descontando, né, a tensão para a gente poder comparar essas duas correntes. O objetivo aqui é comparar as duas correntes, tá? E aqui essa região aqui, ó, a corrente tem que ser igual, né? Então, qual é o problema aqui, né? A gente tem que ver se o sistema está saturado ou não. Então, a gente olha essa regrinha aqui. Não, como a gente vê que o IC, como o nosso beta é 20, eu multiplico esse 0,1 por 20 aqui, acho que a gente coloca aqui embaixo, né? Olha lá, essa corrente IC é maior, né, que a IB vezes beta, logo ele está na região ativa, então essa regra tem que ser seguida, e aí a gente segue, desconsidera aquele 0,2 e coloca aqui um pass-through, tá? Passa direto. Aí a gente faz as continhas. Então, atenção a essa questão aí. Aqui outro exercício um pouco mais complicado, assim, de números e tal, a gente tem que levar em consideração o teorema da sobreposição, né? A tensão de entrada é igual a tensão de saída, tem que trabalhar numericamente aqui, e eu recomendo fortemente olhar com carinho esse exercício aqui. Eu não vou fazer, porque por questão de tempo. Esse aqui que é mais simples, ó, esse aqui também não, esse aqui é complicado, mas assim, mais complicadinho, né? É para a gente verificar se o sistema está funcionando como uma chave aberta ou uma chave fechada, tá? Aí tem todo o passo a passo da resolução aqui, para vocês darem uma olhada, olhem também com carinho. Esse aqui que é o mais simples que eu ia comentar, o 12, também é um exercício com cara das provas aí, e aí eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nele por questões de simplicidade. Então, esses outros eu vou gastar muito tempo e não vai chegar a lugar nenhum, né? Não vou conseguir atender as outras listas. Aqui, ó, o ganho que eu tenho nesse amp-op ideal, ele é menos 10, a tensão ao negativo
e até a pergunta aqui dessa questão, né, ele representa a inversão de fase na tensão V0 que vai sair. A resistência aqui, ó, esse ganho, ele vai ser a resistência 2, que está aqui, sobre a resistência 1. Tá? Menos resistência 2 sobre a resistência 1. Então, com ganho de 10, logo essa resistência aqui tem que ser 20K, tá? Para isso aqui continuar sendo correto. Tá bom? Então, a tensão, mesma coisa, a tensão vai ter o ganho aqui, vai ser a tensão V0, ela vai ser dividido com o ambiop ideal, né? Ela vai ser a tensão de entrada multiplicado por esse fator menos 10 aqui. Vai ter inversão de fase. Logo, a amplitude aqui vai ser menos 20, tá bom? Então, atente essa questão mais simples e refaça com muito carinho aquelas outras anteriores lá, tá bom? Vou para as próximas listas. Então, aqui, ó, a nossa corrida maluca para passar por todas as listas, essa questão aqui é só para você identificar a forma que você tem um amplificador de diferenças, tá? É assim lá, né? Nessa questão aqui. Essa aqui é para apresentar para vocês um amplificador de instrumentação. O professor Sebra faz passo a passo, mas no final das contas, o que a gente precisa fazer nesse cara aqui é modificar o resistor RE para a gente poder aumentar o ganho, caso a gente queira. Tá? A gente pode controlar esse resistor aí. Aqui, a ideia é começar a falar sobre PWM. Tem uma questão mais à frente que acho que é dissertativa, né? A gente fala um pouquinho mais sobre PWM e ela é bem interessante para controlar a velocidade de motores. A gente já vai falar disso aí, já volta nela. Tá? Aqui, chamo bastante atenção para essa questão. É um sistema de conversão analógico-digital e a gente quer calcular o degrau onde você faz a conversão. Esse degrauzinho ali, geralmente, é razão entre a excursão total que você tem ali, né, da onda senoidal, no caso aqui de menos 3 até 3, variou 6 volts no total. Você vai ter, como você tem um conversor aqui, por exemplo, de 8 bits, vai ser 2 elevado a 8 bits é a resolução, tá? Aí você vai encontrar esse degrau aí. Claro que é bastante interessante você saber fazer isso com 16, 32, diferentes variações, excursões da onda, tá? É que, inclusive, é o que cobra a próxima questão, tá? Ele trabalha com 16 bits e outra excursão. Então, tenha isso aí em mente, saiba fazer. As definições aqui de acurácia, né? Onde a ideia é alcançar o valor mais próximo do valor real. Vamos supor, eu quero 10 volts, eu quero chegar próximo disso, 10.1, 9.9, né? Quero ter uma boa acurácia. A precisão é sempre chegar próximo do valor que eu quero, né? A ideal é que chegue próximo de 10, e é isso que causa confusão entre o termo precisão e acurácia. Mas aqui precisão, às vezes eu posso estar fazendo o meu circuito com precisão, ele está chegando em 8 sempre 8, 8, 8. Ele está chegando num número específico, mas esse número específico que ele está chegando nem sempre é o número certo, tá? Não necessariamente é o número certo. Então, essa é a diferença. Precisão é sempre o seu circuito bater aquele número específico lá. Estando certo ou não, aí é a questão de ele ter uma boa acurácia, né? Se ele está certo no valor que ele deveria medir. Ruído elétrico, né? Uma coisa que a gente pode evitar com o sistema próprio daqueles amplificadores diferenciais, de diferenças, né? Um jeito de evitar. Mas geralmente ele está sempre presente e nem sempre, quer dizer, nem sempre ele causa grandes problemas. São os verdadeiros, então basta ler o conteúdo ali que vai ficar claro para vocês, tá bom? Então, o que a gente quer fazer é sempre ter alta acurácia, alta precisão, reduzir ruídos também, aqui todas verdadeiras. Aqui essa questão é uma questão que ela é mais de interpretação de texto, sempre fique atento a isso, tá? Ele está pedindo aqui, ó, uma relação entre... Então, volta aqui àquela questão do PWM, onde a gente tem, por exemplo, uma forma de controlar o custo que a gente chega, que a gente oferece inicialmente. A gente pode oferecer ele com 10, 15, 30%, 50%, o valor que a gente quiser.
e dessa forma a gente consegue reduzir a tensão da saída. Tá? Esse é um jeito bem elegante, muito mais interessante do que, por exemplo, usar um potenciômetro e simplesmente modificar, desperdiçar energia. Aqui a gente consegue ter uma capacidade bem interessante de modular o pulso, né, com uma redução de gasto energético. É bem interessante essa resolução. Aqui é uma questão de eletrônica básica. Basicamente, a gente pergunta a tensão nos capacitores, e aqui fica muito simples se você pensar assim, a corrente que passa no circuito tem que ser a mesma, né? A capacitância aqui, nesse cara de baixo, o C2, que a gente chamou aqui, ele é 4 vezes maior. Então, se capacitância, por definição, é carga por tensão, a carga que tem que passar neles aqui, né, tem que ser a mesma, a carga que não está carregada. Logo, a tensão tem que ser reduzida no cara que tem capacitância maior. Aqui a gente tem uma relação clara de 1 para 4. Então, se a tensão aqui se a capacitância aqui é C, esse aqui é 4C, logo a tensão vai ser 4 vezes maior no de cima, porque a carga é a mesma nos dois, tá? Para compensar. Então fica muito claro, aqui deve ser 4 volts e aqui 1 volt no total de 5. Tá? Dá para fazer as continhas, como foi feito aqui embaixo. Você pode olhar e conferir. Tá? E lembrando, se quiser, o método alternativo pela impedância. Aqui fica clara a questão do PWM. A gente aplica tensão de 12 volts por um certo intervalo de tempo. Tá? Essa é a forma que a gente consegue modular o pulso. E aqui tem um filtro passa-baixo. Tá? Isso é bastante importante atentar-se a isso, né? Aqui, também outro ponto muito interessante, tá? Essa questão da escada R2R para os conversor analógico digital. Aqui a gente tem a resolução, para ficar claro para vocês, ó. Você sempre vai partir da parte final da escada, onde você tem esses dois resistores de 2R. Tá? A gente tem um resistor de 1K e de 2K aqui, né? Nesse final aqui fica claro que a gente tem dois resistores de 2K em paralelo. Isso faz com que a gente tenha aqui um resistor equivalente de 1K, que é somado com esse outro de 1K, logo a gente tem 2K. E aí vai ficando sempre 2Ks, tá? E aí vai produzir mais 1K, né, um resistor R, que vai somado com esse outro resistor R, vai dar 2R, aí vai ter esse outro resistor aqui. Então sempre a gente tem, né, cada um desses nós aqui, no final das contas, o que ele enxerga é um sistema de dois resistores iguais em paralelo, tá? Então isso é um divisor de tensão. Então, se eu tenho 5 volts aqui, que está no mesmo potencial, né? Aqui eu tenho 2,5, aqui eu tenho 1,25 e assim por diante. A corrente é a mesma coisa. A fonte, no final das contas, como é que a gente vai calcular a corrente aqui? A fonte vai enxergar esses dois resistores finais aqui de 2K em paralelo, que no final das contas é 1K, né? Dois resistores em paralelo, o equivalente a 1K. Logo, se a tensão é 5, o resistor é 1K, a gente vai ter uma corrente de 5 miliamperes, tá bom? Então dá para fazer a corrente assim, e é isso que a gente tem aqui na lista 5. Ô, pessoal, nosso tempo está ficando curto, então eu optei em trabalhar com a questão número 12 da lista 5, que ela está relacionada com as questões 4, 5 e 6, né? E também está relacionado com a última questão da lista 4, tá? Eu recomendo que, apesar do tempo curto aqui, né, que vocês verifiquem também a questão 1, 2 e 3 aqui dessa lista 5, que está relacionado com aquele divisor capacitivo do exercício 10 da lição passada. Então, o que a gente tem aqui na questão 12? Né? A gente tem um conversor digital analógico, escada R2R, e aí a gente pergunta para vocês
como é que é a corrente zero. No caso A, fica bem claro, todos os bytes estão zerados, a corrente aqui vai ser zero, né? Porque não tem nenhum sistema tá ligado no 1, né? E aqui em B a coisa é um pouco diferente, e aí é onde a gente chama atenção, vou dar um zoom aqui, onde a gente chama atenção, eu gostaria de discutir um pouquinho da escada R2R com você. Então, o que a gente tem aqui, né, esse V de referência aqui, hora que se a gente imaginar só esse bit ligado, a gente vai ter o quê? Esquece o B2, vamos colocar todos esses caras no zero. A gente vai ter o V de referência que vai passar sobre o 2R. A contribuição desse bit aqui vai ser V de referência sobre o 2R. Esse é o I0, tá? A gente viu na escada R2R que essa tensão vai dividindo, né? Aqui é V de referência sobre 2, aqui é V de referência sobre 4. Então, independente do resto do circuito, olhando só esse ponto aqui, ó, aqui a gente tem V de referência sobre 2, que vai ter que cair nesse resistor aqui. Então, a contribuição desse bit nada mais é V sobre 2, dividido por 2. O I0, a contribuição para o I0 aqui, vai ser V de referência sobre 2, dividido por 2R, ou seja, V de referência sobre 4R. E a mesma coisa acontece para esse outro elemento. A gente vai ter o V de referência sobre 4, e aqui ele vai cair nesse resistor de 2R. Então, o I0 aqui, a contribuição do B3 para o I0 vai ser V de referência sobre 8R. Tá bom? E aí, é assim que a gente chega na expressão a seguir, que trata aqui essa expressão aqui, que trata do I0, tá? E, claro, a gente vai colocar os bits aqui, caso ele esteja ligado 1, o B1 vai ser 1, ou 0, e assim sucessivamente. Então, continuando a nossa passagem pelas listas, né, de avaliações aqui, semanais, a gente mostrou aqui um sensor de temperatura, onde a gente conhece um resistor e quer medir, através da medida do outro resistor, a gente consegue medir a temperatura, porque a resistência é uma função da temperatura. A gente mostrou que mudando a posição da chave de A para B, né, você modifica as tensões e você ajusta esse resistor 2 aqui para que você tenha essa realidade, onde você tem esse equilíbrio aqui, a tensão seja zero, tá? Então, a gente tem uma porção de constantes aqui, quando a gente iguala esses caras, o resultado final é esse, como apresentado na letra A, tá? Aqui foi uma brincadeira que eu fiz, né? Parece termo, mas não é sensor. O que não é sensor aí? Bobeira. Verdadeiro ou falso aqui. As junções PN são junções de dois metais e só o fato de elas estarem encostadas já cria uma diferença de potencial. E claro que essa diferença de potencial vai depender da temperatura local. Então é preciso você encontrar a região onde você tem uma linearidade, e aí a variação de temperatura nessa linearidade você consegue, você obtendo com o multímetro potencial, você consegue relacionar uma temperatura. Por isso mesmo que você tem que ter, além da região linear, você tem que ter uma referência. Como é que você vai saber que temperatura é essa só medindo tensão? Você tem, sei lá, 20 milivolts. O que significa isso aí de tensão? Você tem que ter uma tabela para poder, ou fazer a medida, você sabe a temperatura local com um termômetro junto, aí você, a partir dessa referência, 2 pontos, você tem uma região linear, você consegue fazer outras medidas, tá? Com o sistema. Aqui um pouquinho sobre extensores, né? Extensômetros, né? Então, basicamente, são resistores que a gente varia essa resistência dele, esticando, comprimindo, tá? Então, tá aqui, acho que vale mais a pena vocês fazerem a leitura. Aqui é talvez uma questão um pouco mais interessante, delicada. A gente tem uma ponte de Wheatstone, a gente aplica ele numa ponte de Wheatstone. Acho que a gente vai uma questão lá para frente. Aqui, a próxima. Então, a ponte de Wheatstone, a gente sabe que se ela estiver equilibrada, essa tensão aqui vai ser zero, né? Entre esses caras. A relação clássica está aqui. E se não estiver balanceada, a variação desse RI aqui vai causar
uma variação na medida. Então, ou seja, você está esticando o corpo, você está fazendo uma modificação na resistência desse cara, você sabe, você consegue relacionar essa situação de esticar com a modificação de resistência, claro, tendo uma referência. E aqui nesse exercício, nada mais do que ele pede você pegar essa equação aqui e ver a variação do RE com a variação de tensão. Então, nada mais é do que fazer uma derivada. A derivada tem essa cara aqui, né? Derivada de soma, tá bom? De subtração aqui, no caso específico, tá bom? Então, a gente tem o extensômetro, né, passando aqui rapidamente, são resistores que todos dependem de temperatura, então essa questão está falsa. Se você tiver dois diferentes na mesma ponte, é importante que eles estejam na mesma temperatura. Se eles não tiverem, é importante ver essa variação de temperatura. Eles não são lineares, na maioria dos casos, a gente tem que achar uma região de linearidade dele, ou seja, em toda a faixa dele, ele não é linear, mas tem uma região onde ele é, e nessa região onde ele é linear é onde a gente tem que trabalhar. A gente tem que tomar cuidado com deformações plásticas, a esterese, né? Isso aí é importante. Porque o problema da deformação plástica que é mais sério, porque eles continuam funcionando, né? Esse que é o grande problema. Só que fora das especificações do fabricante, aí aquela referência, aquele datasheet que você tem de referência complica bastante. Outro ponto que a gente foi tratado aqui, fotodetectores, né? Então, basicamente, o que você vai ter nesses sistemas é que quando você incide luz, por exemplo, um semicondutor, incidiu luz, essa aqui é a próxima questão, trata desse assunto. Incidiu luz, você vai elevar o elétron da banda de valência, por exemplo, para a banda de condução. Um exemplo, né? E aí esse elétron passa a ser, ele pode ter alguma mobilidade. Você aumenta, com certeza, a condutividade elétrica. E, claro, se os elétrons são os portadores de carga, eles também conduzem calor, né? Então, melhora a condutividade térmica também. Aqui todos estão muito, sim, coisas corriqueiras, né? A frequência da luz, lembra? A velocidade da luz é 3/10, a frequência da luz é ao comprimento de onda de 400 a 700 nanômetros, então a frequência vai dar na ordem de centenas de tera, né? Muito rápida, por isso que se usa fibra ótica, porque a quantidade de frequência aí é bastante elevada, né? A frequência, né, o valor de frequência é muito elevado. Falando um pouquinho sobre fibra ótica, que são reflexivas, que sofrem um processo de reflexão total na parte interna, né? Tem uma brincadeirinha aqui, eu coloquei difração, tomarem cuidado com os fenômenos físicos, né? Uma coisa totalmente diferente de difração, refração e reflexão. Tá? Sensores biológicos têm que ser biocompatíveis e geralmente eles produzem sinais elétricos a partir de uma diferença de concentração. Mesma coisa acontece com o sensor de pH. Você tem mais H+, ou menos H+, né? Você tem uma mudança no pH. Você não mede o pH, mas você mede a condutividade dele. A solução, tendo mais H+, vai ser mais condutiva. Tendo menos H+, você tem dois eletrodos, você passa a corrente entre eles, você sabe se a resistência interna modificou ou não. E aí, com uma referência, claro, você consegue estipular o pH. Aqui, mais uma vez, né, você incidir luz, você aumenta a concentração de elétrons livres. Então, basicamente, vai nessa linha aí. Aqui, novamente, ponte de Wheatstone para medir temperatura, só tomando cuidado com o comprimento dos fios, né? Uma questão que o professor Seabra colocou bem lá. Tem que tomar cuidado que se os fios forem grandes, tem uma resistência interna. E a última questão é a questão dos termistores, que podem ser usados para várias aplicações. E uma questão muito interessante desses NTCs é que ele tem uma modificação na resistência, a resistência dele fica reduzida quando você coloca, quando você aumenta a temperatura, porque você aumenta a mobilidade desse cara, diferente do que acontece no metal. No metal, a hora que você tem
a vibração interna, aumenta a temperatura, você espalha mais os elétrons, dificulta, né, a mobilidade dos elétrons, logo você tem uma redução na mobilidade. Aqui não, aqui você coloca mais elétrons livres no sistema, aumenta a energia, você coloca mais elétrons livres, aí a condutividade fica melhor. Então a resistência diminui, tá bom? Então vai nessa linha aí, tá bom? Eu espero que todos que tenham ajudado os colegas. Eu gostaria de que vocês tivessem calma para fazer a prova e resolvessem essa lista com muito cuidado. Voltem à aula do professor Seabra sempre que o exercício faz menção, que é a melhor forma de estudar, e aí você vai otimizar o seu tempo. Afinal de contas, a matéria é super complexa. Se você for olhar tudo no último minuto, é impossível de fazer. Tá? Então, esse aqui foi o direcionamento para as coisas que eu considero mais importantes. Fui passando pelas listas e destacando os pontos mais importantes. Ok? Tudo de bom, boa sorte a todos.